Olá pessoal, muito bem, estamos aqui novamente e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Platão, dando continuidade ao vídeo anterior. Nós comentamos um pouquinho aspectos mais gerais de Platão e hoje nós vamos falar especificamente sobre o mito da caverna, a alegoria da caverna que se encontra no livro A República, no capítulo 7 de Platão. E de certa forma esse mito ele é uma síntese do pensamento de Platão. Se a gente entender direitinho, a alegoria que ele faz e o seu sentido, o seu significado, a gente vai entender muito bem esse aspecto, de forma bem sintetizada, a filosofia de Platão, beleza? Eu coloquei aqui uma imagem que fica mais fácil da gente entender um pouquinho essa filosofia dele. Repare que aqui, tem lá no fundo da caverna tem alguns homens que estão virados de costas, olhando lá para o fundo da caverna. E a única coisa que eles podem ver são sombras, Eles, segundo Platão, neste mito, esses homens eles estão acorrentados, estão lá desde sempre, nasceram lá, e, enfim. Pessoal, veja, não é um dado científico, não é uma história real, verídica, tá? É uma alegoria, é uma história que ele conta para explicar um feito, alguma coisa, tá? Então, esses homens que estão lá no fundo da caverna, sentados ali, eles estão acorrentados. E eles estão acorrentados com seus pés, as mãos e o pescoço, de tal forma que eles só podem olhar para aquelas sombras. E conforme aquelas sombras que estão passando ali no fundo da caverna vão passando, eles vão vendo, vão dando nome. E como eles estão lá desde sempre, eles acreditam que aquilo ali sejam as coisas verdadeiras, que seja a realidade. E de certa forma, se a gente nunca olhar para um outro aspecto diferente daquilo que a gente já está acostumado, a gente sempre vai achar que aquilo que a gente acredita é correto, é o verdadeiro, Bom, mas enfim. E repare que esses homens que estão ali acorrentados, sentados lá no fundo da caverna, tem um muro, dividindo eles e uns homens que estão usando roupas ali, trajes, que estão portando como que objetos que refletem as sombras desses objetos no fundo lá da caverna. Então veja, aquelas imagens que estão sendo refletidas no fundo da caverna, na verdade, são imagens manipuladas por aqueles que estão entre os homens acorrentados e aquele muro, Entre o muro, você tem os homens que estão acorrentados e eles que estão manipulando aquilo que os homens do outro lado do muro têm que acreditar, Nada assim, nenhuma alusão, àquilo que as pessoas obrigam com que a gente acredite, As outras pessoas ficam nos manipulando naquilo que nós devemos acreditar e assim por diante. Bom, diz Platão que em um determinado momento, em algum momento, por sorte ou por acaso ou por algum motivo, enfim, um desses homens que estão lá acorrentados, ele consegue se soltar. E quando ele se solta, ele então consegue ver para frente, olhar para os lados e olhar para trás. E quando ele olha para trás, ele vê além do muro, além desse muro, ele consegue ver aqueles homens que estão manipulando aqueles objetos, e ele consegue perceber então que na verdade tudo aquilo que ele acreditava ser verdade, por conta daquelas sombras, que era tudo, o mundo dele eram aquelas sombras, aquilo que ele acreditava ser verdade, na verdade não eram, aquelas sombras não eram a verdade, eram simplesmente projeções daqueles objetos no fundo. Bom, só que também esses homens que estão manipulando esses objetos, eles estão ali na caverna desde sempre. Eles acham que eles estão manipulando aquelas pessoas que estão do outro lado do muro, mas na verdade eles também
estão sendo manipulados de alguma forma, né? Então vamos voltar ao nosso amigo, o nosso aventureiro que consegue se soltar das correntes. Então ele percebe já essa manipulação, então ele começa a sair da caverna, né? Ele passa por esses homens que estão com os objetos, ele passa pela fogueira que acaba refletindo, né, a sombra no fundo da caverna, e ele sai da caverna, e quando ele sai da caverna, então ele se depara com o mundo de verdade, o mundo tal como ele é, com o sol, com os animais, com a verde relva, com o céu, enfim, né, com as plantas. Ele começa a perceber que até então tudo aquilo que ele acreditava que era verdade, na verdade era uma mentira, era uma ilusão, e essa ilusão na verdade era uma manipulação. E foi só quando ele conseguiu olhar além, sair da caverna, sair daquele mundinho, é que ele percebeu a verdade das coisas, né? Diz Platão ainda no seu mito que este homem, depois que ele se depara com toda a verdade, depois de experimentar a verdade, ele volta para o fundo, para a caverna, para contar aos seus colegas que ficaram lá. Mas aí os seus colegas não acolhem bem essa notícia, dizendo que ele estava louco, enfim, acabam matando ele. Mas veja a importância que Platão quer nos dizer de olharmos além, enxergarmos além, não ficarmos presos ao mundo que acreditamos ser verdade, né? Mas olhar além, até porque Platão dizia que os sentidos, eles nos enganam. Então, se os sentidos eles são capazes de nos enganar, nós precisamos pensar e refletir muito bem sobre as coisas para que não sejamos enganados pelos nossos sentidos ou até mesmo por um senso comum e nos deixarmos ser manipulados, ludibriados por objetos ou crenças ou concepções que na verdade julgam ser verdadeiras, mas que são ainda ilusões, né? Bom, pessoal, de certa forma, o que Platão quer nos ensinar aqui? Que há um mundo, além deste mundo sensível que nós vivemos aqui, que nós contemplamos, há um mundo das ideias. E é este mundo das ideias que é o mundo verdadeiro que nós precisamos buscar. O mundo dos conceitos, o mundo da discussão, o mundo da reflexão. E não o mundo dos sentidos, não o mundo do senso comum, não o mundo do achismo, mas pensar e refletir sobre todas as coisas. Pensar e refletir sobre aquilo que de fato é verdade. Não deixarmos ser manipulados ou presos a uma falsa concepção de realidade, né? Mas pensar e refletir mesmo sobre tudo, nos libertar daquilo que nos prende e irmos em busca da verdade, de uma reflexão. Mesmo que isso, né, seja doloroso. E na verdade Platão ele até fala, né, que o caminho de sair da caverna não é um caminho fácil, é um caminho doloroso. É um caminho que necessita de muito esforço, de muita dedicação, de muita disciplina, de muito empenho, né, de muita força de vontade. E pensar, né, cá para nós, pensar não é uma coisa fácil. Por isso que a maioria das pessoas não querem pensar, elas querem já as coisas mastigadinhas. E este é um dos grandes problemas aqui que Platão aponta, que as pessoas, por não quererem pensar, elas permitem que outras pessoas pensem por elas, e então elas começam a acreditar naquilo que as outras pessoas dizem que elas têm que acreditar, porque elas não querem pensar por elas mesmas. E não há muita diferença para os dias de hoje, né? As pessoas, ainda mais na nossa sociedade da tecnologia, da informação, que é tudo fácil, né? Com um clique você consegue respostas muito fáceis, mas as pessoas não estão muito preocupadas com as perguntas, né? Elas estão mais preocupadas com as respostas. Mas, de fato, o que faz com que a gente conheça, o que faz com que a gente tenha uma verdadeira concepção, uma reflexão sobre as coisas não são as respostas, mas são as nossas perguntas, os nossos questionamentos. E quanto melhor o nível de questionamento for o nosso, melhor será a nossa reflexão. Bom, pessoal, vou ficando por aqui para não me estender muito.
É isso. Qualquer dúvida pode mandar um comentário aí que na medida do possível eu vou respondendo. Não esquece de se inscrever, dar um curtir aí no vídeo para ajudar a promover aí o nosso canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço, tudo de bom. Valeu!